Hoje vamos dar uma olhada em 10 países que não existem mais. Essa lista vai desde os tempos antigos até o século de 1920 e está espalhada por todo o mundo, então alguns desses países podem ser conhecidos por você. Primeiro, a Áustria-Hungria. Apesar do fato de que os Habsburgos governaram ambas as regiões por muito tempo, a Áustria-Hungria como um país teve vida curta. Foi criada após o Compromisso de 1867, apenas durando até que começou a perder a Primeira Guerra Mundial em 1918. Era um país poderoso na Europa, sendo o terceiro mais populoso em um momento em que seu império foi dissolvido e um monte de novos países foram criados. São os territórios originais se você separar a Áustria e a Hungria que todos conhecemos hoje. Em seguida, Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia na verdade fazia parte do Império Austro-Húngaro, tornando-se independente sendo criada em 1918 como uma república. Eles herdaram muito da indústria austro-húngara, então eles tiveram um bom começo como país, embora mais tarde sofressem com sua proximidade com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, sendo invadidos e ocupados pelos alemães após a guerra. Seus problemas ainda não terminaram, sendo meio ocupados ou pelo menos fortemente influenciados pelos soviéticos até perto do final da Guerra Fria. Depois eles se dissolveram na República Tcheca e Eslováquia, que é como eles permanecem hoje. Voltando um pouco no tempo, temos a Moresna Neutra. Como muito do que aconteceu na Europa, isso é culpa de Napoleão ou uma consequência de sua derrota, pelo menos. Em 1815, a Moresna Neutra foi criada em um tamanho de menos de 2,5 km². Estava espremido entre a Prússia e a Bélgica e ambos os países partilhavam a sua regra, exemplo do que acontece hoje com Andorra, Espanha e França. Em 1830 a Bélgica conseguiu sua independência e eles levaram a custódia Moresna com eles. O motivo dessa dupla custódia era que os holandeses e as opressões não podiam decidir quem manteria a região. Era valiosa, por causa de uma importante mina de zinco nela. Quando a mina de zinco secou, houve uma perda dramática de interesse por potências vizinhas. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha anexou-a, mas alguns anos depois e após a guerra em 1920, foi totalmente entregue à Bélgica. Hoje é parte da cidade belga de Kelmis. Na América, Vermont. Agora eu sei o que você está pensando. Vermont é um estado dos Estados Unidos. Não era um país, mas costumava ser, pelo menos nos seus primórdios. Vermont tentou ser o seu próprio país. Era parte da colônia de Nova York, governada pelos britânicos, mas em 1777 declarou a sua independência. Mesmo redigindo uma constituição de valores liberais e proibindo a escravidão, uma linha de pensamento bastante moderna para a época, eles até tinham suas próprias moedas. Enquanto isso, as 13 colônias se revoltaram contra os britânicos e se tornaram independentes como os Estados Unidos da América, mas não deixaram Vermont entrar. Eles disseram que antes de poderem se juntar, eles precisavam resolver seu problema com Nova York, que o reivindicava como parte de seu território. Eles consideraram voltar aos seus antigos governantes juntando-se ao Canadá, mas acabaram não fazendo isso. Eles permaneceram independentes até 1795 com Nova York e juntando-se aos Estados Unidos como seu 14º estado. Se mudando para a Ásia, temos o Ceilão, com duração de 1505 a 1972. Este é um período de vida bastante longo para um país, pelo menos comparado a alguns nesta lista. É mais conhecido como Sri Lanka, seu nome moderno atual. Era um centro comercial no mundo árabe desde o século VII. Mais tarde, nos períodos coloniais, foi tomado pelos europeus e usado para a mesma coisa, mudando de mãos algumas vezes entre os portugueses, os holandeses e os britânicos. Os britânicos foram os últimos governantes de 1815 a 1948, depois que o Ceilão conquistou sua independência e cerca de 30 anos depois, em 1972, eles mudaram seu nome para o Sri Lanka. Um pouco a nordeste procuramos Sikkim, foi localizado entre o Nepal e o Butão, uma pequena monarquia do Himalaia criada em 1642 do tamanho de Rhode Island, que é o menor estado dos Estados Unidos. Tem uma longa história, sendo independente por mais de 300 anos, teve reis budistas durante a maior parte de sua história. Apesar de ser pequena, abriga muitas pessoas. 11 línguas são faladas lá e a maioria das pessoas são descendentes de nepaleses, tibetanos e indianos. Em 1975 foi incorporada na Índia como seu 22º estado, depois que 97% das pessoas votaram participando em um referendo.
algo que foi fortemente contestado pela China, mas resolvido com o reconhecimento da Índia do Tibete como um território chinês. Em seguida temos o Império Ashanti. Criado em 1600, hoje apoiado por Gana, era incrivelmente rico economicamente e tinha algum poder militar em comparação com outros na região. O colonialismo e o comércio europeu tornaram o país ainda mais rico, mas depois se tornou parte das rotas comerciais de ouro da Grã-Bretanha. Você provavelmente pode adivinhar o que aconteceu depois que os britânicos apareceram. A família real Ashanti tornou-se parte do Império Britânico como protetorado por alguns anos até o fim do colonialismo. Curiosamente, ainda é tecnicamente um país ou uma região independente. Gana reconhece o reino de Ashanti como um estado tradicional independente. Seu rei ainda tem alguma influência na região. Em seguida temos a República Árabe Unida. Ela é tanto um estado quanto uma união política. Eu acho que em uma escala de sindicatos globais, seria entre uma aliança e uma união plena. Era uma união política entre a Síria e o Egito e seu objetivo principal era atacar Israel. Durou apenas 3 anos e foi de fato a Síria que se separou da nova república. Mas quem pode culpar uma união entre dois países que nem sequer compartilham uma fronteira? Está mesmo fadada a falhar. A interferência e o apoio de Israel também podem tê-los feito perceber que seu principal objetivo estava fadado ao fracasso, e, portanto, o propósito da união não existia mais. Na África Centro-Sul temos a Rodésia. A Rodésia, agora conhecida como Zimbábue e Zâmbia, declarou sua independência em 1965, mas não foi reconhecida pela maioria como tal. Situava-se na África Austral entre Angola e Moçambique e era gerida pelos britânicos que a exploravam em busca de ouro, cobre e carvão. Curiosamente, foi um ponto de disputa entre ingleses e portugueses no início. No século XX, os portugueses queriam se juntar a Angola e Moçambique tomando o controle da região, e eles exigiram isso dos britânicos. Os britânicos recusaram e deram um ultimato aos portugueses: você aceita não tomar o controle ou vamos à guerra. Os portugueses cederam e manteve-se um território britânico. A fraqueza da monarquia portuguesa neste evento é dito ter sido uma das razões que alimentaram a ascensão do republicanismo e da Revolução Republicana em Portugal. Então, apesar de não conseguirem a sua independência, imediatamente causaram uma grande mudança em outro país. Finalmente, em 1979 ocorreu a Guerra do Mato da Rodésia, e a região finalmente ganhou sua independência. E finalmente de volta à Europa, temos a República de Salò, também conhecida como a República Social Italiana. Este é um estado incrivelmente de curta duração e também uma consequência de uma guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, em seus últimos anos, a Itália havia sido invadida e libertada por tropas aliadas em quase sua totalidade. Então Mussolini teve que escapar e para isso mudou-se para Salò, no norte da Itália, criando um novo estado que era essencialmente um satélite alemão. Isso aconteceu em 1943, contou principalmente com tropas alemãs para garantir sua defesa e existência. E foi precisamente com a derrota das forças do Eixo na Itália em 1945 que o estado de curta duração chegou ao fim. Então esses são os 10 países do mundo que não existem mais.